boa noite. Eu me chamo Mônica e sou estudante de Psicologia do Unilavras. Através da disciplina de Psicologia Jurídica, eu, Débora, Maria Paula, Silvia e Karen convidamos duas pessoas que trabalham atualmente na Secretaria de Desenvolvimento Social de Lavras para participarem dessa nossa entrevista. Nós agradecemos imensamente a Larissa e o Myron por terem aceito o nosso convite e contribuírem com o conhecimento de vocês sobre uma temática tão importante. Olá, meu nome é Larissa, eu sou graduada em Direito pela Universidade Federal de Lavras, a UFLA. Eu sou mestranda em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais, a UFMG, na linha de pesquisa História, Poder e Modernidade. Atualmente eu trabalho na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, eu estou lá enquanto coordenadora da Proteção Social Especial e eu também possuo um projeto social chamado Atenta, que é uma formação, enquanto uma capacitação mesmo, sobre diversidade para equipes e agentes de segurança, assim como também somos uma consultoria para empresas de eventos, buscando ali proporcionar ambientes que sejam mais inclusivos e respeitosos para todas as pessoas em suas diferentes formas de ser. Então, Larissa, como você se encontrou nessa área sobre as questões de gênero? Como foi a sua jornada até se descobrir nessa área? Eu acredito que ser mulher numa sociedade calcada em estruturas que são machistas, misóginas, racistas, LGBTfóbicas, capitalistas, dentre outras, é inerentemente ter seu corpo marcado enquanto um ser político. Então a minha jornada, ela vem se delineando a partir do momento que eu me reconheço enquanto essa sujeita que está sendo a todo momento impedida de viver plenamente, de ser como é, né? Nessa tentativa que a sociedade tem de nos realocar em um lugar do ser mulher, no qual eu particularmente não me identifico, não me pertenço. Então, eu possuindo essa consciência, a minha trajetória ela vai se basear não só na busca por estratégias de vida para mim, nesse nosso contexto social, mas também pensando em outras pessoas que vivenciam algum outro tipo de opressão, porque pensar em liberdade não é só pensar em liberdade individual, é preciso que a gente pense em liberdades de formas coletivas, né, que sejam ajustadas a todas as pessoas. Larissa, por gentileza, nos conte um pouco sobre sua experiência. Então, a minha experiência ela é marcada por dor, né? Eu acho que essa dor que vem de um lugar de resistência contínuo, mas eu acho que ela também é marcada por uma esperança e eu acredito que também por um anseio de buscar futuros melhores. E eu acho que é tentando entender que se debruçar sobre essas questões de gênero, raça, sexualidade, classe, etc., é cada vez mais ampliar o olhar nosso sobre essa realidade que nós estamos inseridas e tomar consciência de muita coisa. E uma das coisas, inclusive, é de não mais aceitar violências, né, de qualquer tipo, no caso de mulheres, né, violência de gênero, que antes acabavam passando despercebidas ou naturalizadas por conta mesmo dessa cultura no qual a gente é inserida e ensinada, né, durante toda a... Nos conte um pouco sobre você, Myron. Qual a sua formação, onde você trabalha, com o que você atua? Bom, primeiramente eu queria agradecer imensamente o convite feito para conversarmos sobre áreas que, na minha opinião, se convergem tanto na caminhada em prol dos direitos humanos, que é uma área que é a mim tão afetuosa. Para quem não me conhece, meu nome é Myron Cardoso Gomes, eu tenho 25 anos, sou graduado em Direito pelo Centro Universitário de Lavras e pós-graduando em Gestão de Políticas Públicas e Sociais, área em que atualmente eu atuo dentro da Secretaria de Desenvolvimento Social como diretor de Políticas Públicas e subsecretário de Desenvolvimento Social, atuando junto com a gestão na orientação e condução das políticas públicas que são exercidas dentro de Lavras, na garantia da consolidação dos direitos humanos. Myron, você poderia nos contar como você se encontrou nesta área dos direitos humanos? Eu acredito que a minha caminhada nos direitos humanos ela começa muito cedo, já quando eu acredito e me inspiro em Paulo Freire,
entendendo e acreditando que a educação é o direito básico e a base para a transformação do mundo. E assim foi a minha caminhada. Desde muito jovem, adolescente, comecei nessa militância estudantil em prol desse direito básico, em prol do direito dos estudantes. Então eu fui líder de turma, fui presidente do DCE do Unilavras por 2 anos e caminhei. Mas acredito que a consolidação mesmo foi quando eu fiz um intercâmbio. Eu fui voluntário pelo SEDET na Eslováquia, no leste europeu. Trabalhei lá para a União Europeia. E neste trabalho eu tive que desenvolver alguns projetos sociais. E nesses projetos sociais eu lidei com diversas pessoas e diversos grupos. E eu comecei a trabalhar com a população cigana, que é uma população extremamente marginalizada, uma população totalmente estigmatizada dentro da Europa, e que ainda busca e luta incessantemente por seus direitos básicos. E lutando e trabalhando com essa população, tendo que aprender dialetos, não só o eslovaco, mas os dialetos que ali eles possuíam, para entender a realidade dessa população, que é uma população extremamente pobre, muitas vezes em situação de rua, em drogadição, que eu fui entendendo que ali era o meu lugar, os direitos humanos se consolidou no meu coração e na minha vida. Posteriormente, voltando para o Brasil e tendo a certeza do que eu queria, comecei a estudar Direito no Unilavras e desde então, em 2017, um ano depois que eu entrei no Unilavras, eu comecei a trabalhar no CREAS, que é o Centro de Referência Especializado de Assistência Social da Secretaria de Desenvolvimento Social, que trabalha com violação de direitos, né? Então, trabalhei lá como assistente administrativo e fui pegando gosto pela coisa, fui entendendo essa movimentação, essa construção, essa consolidação das políticas públicas de fato, né? Porque dentro do CREAS eu passei como assistente administrativo, depois como estagiário, assistente jurídico, eu fui entendendo diversas realidades de famílias diversas, de formas diversas de viver, e pude, então, na forma prática, né, e já dentro do Brasil, entender que a luta não seria fácil, mas seria uma luta prazerosa. Myron, como é a sua experiência nessa área onde atua? Através das minhas experiências e da minha caminhada no Centro de Referência Especializado de Assistência Social, eu entendi que é impossível querer garantir os direitos humanos, o direito básico, a efetivação das políticas públicas, sem a multidisciplinariedade, a interdisciplinariedade. Então, eu hoje consigo enxergar e tenho esse prazer de enxergar o serviço social, o direito, a psicologia, como áreas que se complementam na efetivação dos direitos humanos. É um compromisso social e comunitário, acredito eu. A psicologia ela tem esse papel fundamental de entender a complexidade do ser humano e os seus porquês e como, né? Auxiliando com que se tenha esse olhar atento à relação social, socioeconômica da pessoa e aos seus direitos que deverão ser consolidados ou construídos e constituídos. Então eu acredito que são áreas extremamente convergentes e necessárias uma para a outra, né? Para que se possa efetivar de fato, né, o trabalho que se tem em prol do ser humano e da consolidação desses direitos que são básicos, né? Esse atendimento, esse olhar sensível à individualidade, né? Fazendo com que a gente possa construir dentro do direito, né, a consolidação dos direitos da coletividade. Eu acho que isso é muito complexo, mas também é excepcional, essa forma de conversão entre essas áreas da psicologia, do direito, claro, mas eu também aqui como, né, diretor de políticas públicas da Secretaria de Desenvolvimento Social, não poderia também de incluir essa área que acredito que as três são tão afetuosas umas às outras, né? A psicologia, ela tem esse olhar, né? Esse olhar sensível, esse olhar
profundo, né, no individual, na pessoa, nas questões, fazendo com que esteja sensível e mais palpável para que o direito possa agir, né? Então, eu acredito que é um complementar ao outro. Larissa, você tem algum caso que te impactou bastante ao longo de toda a sua carreira? Poderia nos contar? É difícil escolher um só, e aí pensando tanto no impacto positivo quanto no impacto negativo. Eu, particularmente, vibro muito com a conquista de outras minorias sociais, porque eu me sinto representada nessa conquista também, né? Nesse processo de identificação com o outro. Só que, ao mesmo tempo, eu também não consigo mensurar, né? E pensando no impacto negativo, o sofrimento dessas mesmas minorias, para tentar entender qual que mais me impactou, porque eu acho que esse sofrimento, essa dor é algo muito pessoal, né? E cada dor sofrida, ela é legítima para aquela pessoa. Então, eu também tento respeitar muito isso, não criando essa hierarquia do que mais me impacta enquanto pessoa, né? Acho que tudo para todo mundo vai ser muito dolorido, a depender do ponto de vista, e para as minorias ainda vai ter uma incidência um pouco mais diferenciada. Myron, você poderia nos contar qual caso te impactou mais ao longo da sua carreira? A caminhada com direitos humanos, ela te traz impacto diário, porque são inúmeras histórias, e nessas histórias são inúmeras vidas envolvidas. Mas talvez uma das histórias que mais me impactou é sobre um trabalho que nós fazíamos no CREAS, com um grupo de mães de meninos da medida socioeducativa, mães de meninos que eram internados, né, compulsoriamente, como sanção da medida socioeducativa. E nós fazíamos um trabalho de empoderamento, né, para essas mães, que elas pudessem se reconhecer enquanto mulher, não só enquanto mãe, mas enquanto mulher, que elas pudessem estar mais fortes e preparadas para receber seus filhos de volta quando eles voltassem, e que elas pudessem ter a coragem de dar continuidade na caminhada de vida delas. Em numa certa ocasião, numa certa reunião, conversando um pouco sobre as histórias, uma mãe nos contou, né, nos relatou de um dia em que o filho estava devendo para os traficantes uma certa quantidade de dinheiro, e os traficantes o encontrou, atiraram nele, espancaram ele e foram embora. Acharam que ele estava morto, fugiram, e ele não tinha morrido. E viram ele caído no chão e correram e foram contar para a mãe dele. E a mãe dele foi correndo atrás dele, viu que ele ainda estava vivo. E com medo dos bandidos, né, dos traficantes reencontrá-lo, né, sem dar alarme, ela rastejou por 4 quarteirões com ele, ensanguentado, machucado, para que os bandidos não o encontrassem. Ela mora em um dos conjuntos habitacionais de Lavras, e na época não se tinha muro nas casas, eram apenas telas, né? E ela relata que ela rastejou por 4 quarteirões com ele, puxando ele até conseguir pedir socorro. As pessoas não queriam dar socorro com medo dos traficantes revidarem, e ela foi arrastando com ele na tentativa, né, dos traficantes não encontrá-lo. E ela conseguiu socorro, ele sobreviveu, está internado, né, em medida socioeducativa. E essa mesma mãe, um tempo depois, que já não se reconhecia enquanto mulher, enquanto pessoa, ela vegetava em vida, né, na descrença de um dia melhor, ela voltou em uma das reuniões com batom, maquiada, com unha feita, e ela olhou para mim e ela falou assim: Myron, hoje eu vim, não é para falar nada, só para te agradecer a equipe, porque hoje eu consegui me olhar no espelho, hoje eu consegui ter esperança de vida, hoje eu consegui me reconhecer enquanto mulher,
eu vou voltar a trabalhar e eu vou esperar meu filho e eu quero reconstruir a minha vida e ajudá-lo a reconstruir a dele. Isso é uma coisa que marca, é uma coisa que fica na minha memória e é uma história que talvez seja uma das mais impactantes que eu tenha vivido. Larissa, você poderia apresentar as dificuldades da área escolhida hoje em dia? As barreiras, eu acho que é desde desconsiderarem, né, essas pautas como questões que são elementares a qualquer discussão, até mesmo quando tentam desconsiderar e deslegitimar a minha atuação, as minhas pesquisas, o meu profissionalismo por ser uma mulher, ou então por encabeçar diretamente essas pautas enquanto uma mulher também. E aí vem muito por um processo de tentativa de silenciamento das nossas falas, das nossas pautas, um desconsiderar mesmo dessa sua importância. Quais barreiras você enfrenta nessa área? Bom, eu acredito que falar em direitos humanos, principalmente nos dias atuais, e isso é tão irônico, né? Porque falar em dias atuais, consequentemente, poderia vir na nossa cabeça evolução e melhorias, mas infelizmente não é o caso. Nós vivemos primeiro uma barreira institucional, né? Onde um dos maiores poderes que temos, ele nos coloca como inimigo, né? Os defensores dos direitos humanos hoje é visto por muito como inimigos do povo, né? E amigos dos bandidos, digamos assim. E isso faz com que, para a construção de políticas públicas, de parcerias, a nossa luta ela seja 2 vezes mais árduas, né? Nossos discursos eles têm que ser 10 vezes melhores, mais efetivos. O que também faz com que a gente vá mais além, estude mais, esteja mais perseverante. Sempre na coletividade, nunca sozinho, isso é muito importante. Mas acredito que os discursos de ódio que vão contra os direitos humanos é uma das nossas maiores barreiras, né? A falta de informação, a falta de empatia, a falta de sensibilidade, né? Acredito que seja uma das maiores barreiras. Institucionalmente falando, ainda, né, por ser um assunto, um tema tabu, infelizmente, para muitos gestores, né, nacionalmente falando, isso nos traz um desgaste muito grande por conta de uma precarização do serviço, né? Então, nunca se é pensado nos direitos humanos como prioridade, né? É sempre o que sobra. Então, para a construção de políticas públicas, para a efetivação de projetos, isso é sempre um pouco dificultoso, né? Você vai falar de direitos humanos, você vai falar de construção, você está falando de direito à moradia, né? Direito ao trabalho, direito à comida, né? À mesa, comida na mesa. Então, são inúmeras as barreiras. Caminhar nos direitos humanos é realmente querer resistir diariamente. Myron, como você enxerga que a psicologia pode contribuir neste contexto dos direitos humanos? E qual a relação que você enxerga entre a psicologia jurídica e o direito? A psicologia jurídica e o direito, eles precisam caminhar juntos, porque o direito, ele é algo que se constrói, se consolida e se materializa de acordo com a evolução do ser humano, né? Pelo menos deveria ser. Mas a gente observa que na prática o direito ainda está muito desatualizado do que de fato a evolução humana. E se a gente não tem esse olhar da psicologia, esse olhar direto, esse olhar sensível, mais objetivo, nós poderíamos cometer inúmeros erros, porque o direito ele se baseia no código, na matéria. E ele só se torna subjetivo e expansivo e local de transformação e de evolução
através da consonância com outras áreas. Eu acredito que a psicologia ela vem para agregar nessa construção e evolução do direito, porque ela vem para trazer essa subjetividade, esse por que não, por que sim, pode ser que sim, e essa visão de um todo e do ser, né? Vou falar de experiência como um homem gay, né? Uma pessoa que estuda, né? Os direitos sexuais, digamos assim, gênero, sexualidade, identidade, a liberdade dos corpos, né? Até pouco tempo atrás, era crime, né? A sodomia era crime, né? Ser gay foi doença, né? E através da psicologia, caminhando junto com o direito, hoje nós podemos casar, né? As pessoas trans e travestis, hoje elas não são consideradas pessoas com transtornos mentais, né? E isso, né? Essa não constituição de pessoas doentes faz com que essas pessoas obtenham direitos, né? Direitos de um nome social, direitos de ser quem elas são. Então, eu acredito que essa caminhada ela é muito importante, esse estreitamento das duas áreas. E por fim, para finalizarmos a entrevista, gostaríamos de pedir a sua opinião de como você enxerga que a psicologia pode contribuir nesse contexto e qual a relação você faz entre a psicologia jurídica e o direito. A psicologia é uma ciência fundamental que deve ser conversado com o direito, sim, porque eu, particularmente, quanto pesquisadora, prezo muito pela interdisciplinariedade, né? Conteúdos que são transversais, porque eu acho que isso nos oportuniza analisar determinados temas sobre outras óticas, com outras inferências de mundo, né? Já que não são disciplinas isoladas do ramo do saber. Acredito que direito, psicologia, dentre outras áreas, são áreas que mutuamente se integram, se complementam, e, em certa medida vão se convergir na ampliação mesmo do nosso senso crítico.